Carolina, eu vejo que o BRICS está no seu terceiro momento. Em que sentido? Primeiro, ele nasce como um fundo de investimento da Goldman Sachs, né? Só BRIC. Depois, acrescenta-se África do Sul. Agora, por iniciativa também da Rússia e da China, BRICS+, com já o pedido de adesão do Irã, da Argentina. E a gente nota outro movimento também. Para a gente não ficar só nos BRICS, vamos também falar das flores. A gente percebe que a operação militar na Ucrânia, ela gerou para a Venezuela uma oportunidade ímpar. E isso foi refletido agora com, vamos dizer assim, a risadinha do John Kerry, junto com o Nicolás Maduro, o tapinha no ombro, junto do Emmanuel Macron, até mesmo perguntando quando visitaria a Venezuela. E agora está até se procurando rediscutir e viabilizar a volta da Venezuela para o Mercosul. Ou seja, quando eu acabo colocando na nossa primeira pergunta, será que a gente não está voltando a uma retrotopia? Porque me lembra muito, Rogério, que a gente está vivendo aquilo que Chaves falava, o socialismo do século XXI. Parece que voltamos para o início dos anos 2000, onde o quadro geopolítico da América Latina ele está sendo governado por, vamos dizer assim, chama-se na ciência política de neopopulismo de esquerda, mas com essa predominância que a gente observa, um realinhamento para a Europa, em especial a França, um distanciamento das políticas de Washington e uma busca justamente por esse multilateralismo. Então, até mesmo aquele outro bloco econômico que procurou se contrapor ao Mercosul, que é a Aliança do Pacífico, a gente percebe o seguinte, que há uma certa, não ideologização, mas que a união desses novos países agora, 20 anos depois, aprendendo com erros, vamos dizer, do passado, mostra a necessidade de um terceiro momento do mundo. Qual que é a sua avaliação, Cônsul e Rogério? Sim, há uma necessidade de uma reavaliação. Isso tem acontecido e justamente por todos esses movimentos. E não adianta dizer que esses movimentos não estão claros, né, que não estão acontecendo e que eles não estão gritando para o mundo como há uma nova ordem sendo desenhada, a gente tem um eixo, um deslocamento do eixo, né, do Atlântico para o Pacífico, tá? Então você tem um movimento muito grande sendo feito e uma redefinição aqui na América Latina também muito grande. Mas aí a gente também precisa lembrar, olha, que o que diz muito também, né, do contexto atualmente na Ucrânia, que é o seguinte, e que é, inclusive, né, lá no curso do Clube de Política Externa, né, que ministrei, que colocamos recentemente à disposição de todo mundo também, com grandes especialistas, que o Rogério também nos apoiou e ajudou a divulgar, aliás, agradeço sempre, Rogério, por isso, é o seguinte, a gente precisa entender que, né, nenhum conflito nasce por acaso. Então, por detrás de tudo que está acontecendo, né, de tudo que seria inevitável acontecer, há interesses políticos muito grandes e é óbvio. Isso é ok, ninguém precisa esconder mais isso. O objetivo dos Estados Unidos, diretamente envolvido, né, em tudo isso, nem é tão somente, né, ou tão exclusivamente a Rússia, e sim a China. Então, porque quem primeiro contrapõe a hegemonia dos Estados Unidos são eles, né, a primeira grande ameaça. E a Rússia, ela é a primeira pedra no caminho, né, para esse embate real, na verdade, de Estados Unidos com a China, que já vinham fazendo esse contraponto ali muito importante. A Ucrânia, e envolver a Ucrânia nisso tudo, é justamente você fazer um primeiro movimento para questionar a multipolaridade, tentar fazer com que todo esse movimento que você também descreveu agora, William, seja questionado, né, o que talvez pudesse ser questionado, numa tentativa de reafirmação da hegemonia norte-americana, né, de restabelecimento da ordem mundial tal qual, né, ela se manteve nas últimas décadas, e uma disputa da Europa, porque a gente não tem mais um eurocentrismo, isso também é muito claro, né? Apesar de uma dificuldade da Europa em entender isso, né, ela agora não dá as cartas
e sim é disputada. Ela está no centro de uma disputa comercial muito importante, porque quem fornece energia para a Europa, né, é quem lucra muitíssimo, né, quem tem grande a probabilidade de lucrar e de abastecer os seus cofres e de manter as suas contas em dia. Enfim, a Europa é um grande cliente energético, né, e essa é a grande verdade, e que está em disputa. E a Rússia havia, de certa maneira, né, dominado majoritariamente a Europa nesse sentido, né, sob o viés energético, que é o grande trunfo atual, né, é aquilo que todos nós precisamos, não há como fugir, enfim, a questão energética é o calcanhar de Aquiles dos países, né, e principalmente dos europeus, dos países europeus, que não têm muitos recursos, não tem como recorrer, não tem segurança energética alguma, e tem essa grande dificuldade, e sim, estavam dependentes da Rússia nesse sentido. Qual a outra alternativa para uma resolução rápida? Os Estados Unidos, o gás liquefeito dos Estados Unidos. Custa caro? Muito. Mas quando você coloca o continente, né, porque nem é só um país, um continente, sem opção, aí é aquela questão básica da economia, né? Lei da oferta e demanda, eu preciso muito, eu só tenho um a quem eu posso recorrer e eu sou obrigada a pagar o preço que vier. Enfim, você começa a trabalhar essas questões econômicas de uma maneira muito óbvia e que essas questões começam a ficar claras a partir do desenrolar, né, dos eventos, que nós sabíamos disso desde o início, mas que a população começa a enxergar com mais clareza agora. Então, os Estados Unidos têm, sim, um grande estoque de gás liquefeito, precisa escoar, precisa exportar, preciso vender isso, né? E, por outro lado, também lucro muito belicamente, né? As questões armamentistas são muito favoráveis aos Estados Unidos, todo mundo sabe disso também. Então, óbvio, é unir o útil ao agradável, né? Eu disputo o continente europeu, porque ter o controle do continente europeu reforça a hegemonia, e aí em todos os seus parâmetros, ainda lucra, né? Você ainda tem as questões de lucro ali que são muito explícitas, né? Muito claras. Enfim, aí o debate é longo, porque a gente também tem questões de discurso, de fortalecimento, né? De aceitação, né? Da opinião pública, de popularidade, do governo. Então, assim, são muitas questões envolvidas, e a questão é colocar, os Estados Unidos estão colocando a Europa debaixo do braço, né? Levando para casa, se eu quiser, entende? Dessa forma. E questiona a China, né? Coloca a China de certa forma, fazendo isso através da Rússia, é só reforçar uma questão que vinha, uma questão mesmo, né? Trabalhou muitíssimo bem mesmo, né? Então, tudo bem você criar um embate com a Rússia, resolver todas essas questões e colocar em xeque a unidade, a harmonia, enfim, tantas questões que precisam mesmo ser resolvidas pelos Estados Unidos, se a gente for olhar somente do ponto de vista deles. E aí, se você tem uma crise energética e você tem problemas muito sérios para serem resolvidos nesse sentido, e aí também entra o petróleo, né? Então entra tudo aquilo que a Rússia, né, sempre forneceu, que é o forte da Rússia, e que deixa esses países todos numa insegurança muito grande. Aí aquela questão, interesses, né? Aí não tem direitos humanos, não tem altruísmo, não tem nada disso mais, né? Agora me convém ser parceiro da Venezuela, agora me convém ser amigo do Maduro, ou seja lá qual fosse o presidente da Venezuela, porque agora eu preciso, na verdade, do recurso da Venezuela, então, porque assim se faz o jogo geopolítico, né? Então, assim, vão se fazendo esses acordos, né, e essas tratativas, e que as pessoas ficam indignadas. Sim, se a gente não olhar a fundo, não buscar entender como a política externa funciona, só vai restar indignação. E aí a gente tenta fazer essa análise, tenta pegar todo
esse histórico, mesmo geográfico, para tentar entender qual que é o contexto histórico, por que isso acontece, o que está por trás, né? Uma questão de então, uma questão de que porque a Rússia tem sim a sua formação, ao seu povo, né, questões de defesa do seu povo, da sua soberania, da fronteira, tudo isso já estava em questão e já vinha sendo trabalhado desde 2014. Isso a gente sabe, né? O conflito ali em Donbás não é recente. Para além disso, vários outros fatores apenas serviram para colocar lenha na fogueira. E muita lenha na fogueira. Né? Então, é você aproveitar uma fogueira que já existia e inflamá-la para atender diversos interesses no entorno. Né? E é sobretudo isso. Vamos questionar essa multipolaridade, vamos questionar esses novos acordos, vamos questionar essa ordem e esse caminhar da América Latina no momento, vamos questionar essa dependência da Europa, vamos questionar essa divisão hegemônica com a China, enfim, e uma tentativa de tentar restabelecer a hegemonia norte-americana e usando todos os seus aliados, se é que assim podemos chamar, nesse contexto. Então, o grande resumo da ópera é esse, na verdade, né?